que a Bíblia nos conta que existiam gigantes e que tinham vários tipos de gigantes. Um tipo especificamente se chamavam os Refaíns. A Bíblia nos conta onde eles moravam. Eles moravam nas colinas do Golã. Eles inclusive falam o nome do último rei dos Refaíns, se chama Og. Rei de Bazã. Rei de Baxã, Baxã em hebraico. Baxã é as colinas do Golã. A cama dele tinha 4,5 metros. É. Então a Bíblia não nos fala a altura dele, mas fala as medidas da cama. Então 4,5 metros, se estima que provavelmente ele tinha talvez por 4 metros de altura. A Bíblia entra nesse fato de ter gigantes, de por volta 4 metros de altura, vivendo nas colinas do Golã, e o último rei deles se chamava Og, e eles foram extintos, eles desapareceram. Golias tinha 2,90. Então agora a gente está vendo a foto. O que é isso? Essa foto é uma estrutura gigantesca encontrada no meio das colinas do Golã. Era uma zona militar fechada por muitos e muitos anos, e por isso ninguém tinha acesso. E ela começou a ser escavada há pouco tempo atrás. Então... É neolítico isso? Então, ela é da época provavelmente calcolítica, não neolítica. Então a gente está falando justamente da época da Bíblia, que se encaixa provavelmente com a datação de Og. Então é mais ou menos da mesma época e é uma estrutura gigantesca. A gente está falando mais de 40 mil pedras foram usadas na construção e são círculos gigantescos. Essa imagem tem ela foi provavelmente batida a mais de 150 metros de altura para se conseguir ver tudo. E tem ali um labirintinho que tu consegue entrar e no meio tem uma estrutura gigantesca. Essa estrutura é um túmulo gigante. E um túmulo gigante que tem mais de 4 metros de extensão. E ele é alinhado exatamente com o Sol, com o solstício. Então tem ali uma série de fenômenos interessantes, porque tu tá vendo a perfeição desse local? Como ele foi feito. Concêntrico, né? Assim, muita gente chama Stonehenge de Israel. É? Porque vê a perfeição desses círculos. Total. Não tem nenhuma colina, nenhum monte, nada em volta que tu consiga ver. As pessoas fizeram isso sem conseguir ver o que elas estavam formando. Pelo menos na altura do ser humano, quando tu caminha do lado, tu nem vê isso. Não dava pra subir num lugar mais elevado e ver se estava tudo certinho. Não dava pra ver. E até os dias de hoje, quando tu passa, parece uma pilha de pedras. E aí tu tem que subir pra ver o local. Então, se a gente vai falar de gigantes na Bíblia e de restos arqueológicos gigantes, o mais interessante ligado a isso é esse. Muita gente associa isso aqui a Og e aos Refaíns, porque está no local certo, na época certa e com as dimensões certas. E se encontrou não só esse, se encontraram centenas de sepulcros gigantes em volta. Esse aqui é o gigantesco, porque tem o sepulcro Agora, no os caras meio. podiam ter feito também o sepulcro só de sacanagem grande, né? Só pra... Lá no futuro a galera vai ficar encanadaça pra saber. Os caras tudo de 1,50 m e fazendo os túmulos de 4 metros, né? Então, o que acontece? Nessa tem o túmulo e tem todos esses círculos gigantes em volta. Fantástico. Os outros são como só se os fosse túmulos. alguma coisa importante, né? Tipo de um rei ou de alguém importante, talvez um rei, alguma coisa assim. A gente não sabe exatamente por que eles fizeram isso. É aberto a visitação isso? É aberta a visitação, mas é bem difícil de chegar. Tá. Tem que pegar... Tá em estudo ainda, por que fizeram, quem... Então, interessante que se encontrou esse sepulcro e centenas de sepulcros em volta, todos vazios. Não se encontrou uma alçada. Nada de osso? Nada. Que estranho. Não se achou nada e nem também... Nem utensílios? Nem utensílios, nada. Eles estão completamente vazios todos. Então, na realidade, se fizeram escavações arqueológicas na região, se encontraram sepulcros, mas não tem muito mais o que escavar, porque são as pedras, não tem objetos ali. Porque normalmente quando a gente encontra uma coisa gigantesca, a gente espera encontrar um brinco, uma moeda... um pedaço de cerâmica, não se encontra nada nessa região, além das próprias pedras, e por isso é muito interessante que a gente não tem contexto para isso. O único contexto que a gente tem é a própria Bíblia. E aí a Bíblia entra nessa questão de Refaíns, mas obviamente a gente não tem nenhuma comprovação que esse local é de gigantes, a não ser o tamanho da construção.